Boa tarde a todas e todos que nos acompanham nessa tarde. O evento de hoje, promovido aqui pelo CEAF, protagonizado pelo nosso Serviço de Saúde, ele trata de um tema muito importante para todos nós, que é a questão do envelhecimento saudável. Especialmente porque todos os promotores, procuradores, servidores e demais colaboradores da instituição acompanham no decorrer da sua vida, do seu envelhecimento pessoal, no seu processo pessoal, o caminho da instituição. Então, a preocupação do Ministério Público com esse tema é bastante relevante e diz respeito com a qualidade de vida de todos os integrantes da instituição. Para nós conversarmos sobre esse tema de uma forma muito leve, descontraída e dialogada, nós temos o protagonismo, então, do Serviço de Saúde através da nossa médica psiquiatra, a doutora Ana Lúcia Duarte Baron, que é analista do Ministério Público, especialidade psiquiatra desde 2001, com título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mestre em clínica médica, com enfoque em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora convidada do curso de pós-graduação em psiquiatria forense, perita da Fundação Universitária Mário Martins. E também nós temos a participação especial da nossa servidora, Laís Bermudes Coradini, que também é servidora do Centro de Apoio de Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis. Ela é graduada em Ciências Sociais, Jurídicas e Sociais, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela é especialista em Gerontologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, servidora do Ministério Público do Rio Grande do Sul desde 2004, sendo que desde 2020 atua como assessora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis. Então, bem-vindas, muito obrigado por dividirem essa tarde com esse assunto tão importante para todos nós. Desde já vou passar a palavra para a doutora Ana Lúcia, para a gente começar então essa conversa e para que as pessoas que nos acompanham saibam, a nossa ideia é fazer um diálogo livre sobre esse assunto, claro, a partir das considerações da doutora Ana Lúcia, com intervenções livres da Laís, que tem essa especialização em gerontologia, e, portanto, é uma pessoa com bastante qualificação e lugar de fala para acompanhar e debater junto conosco esse tema, com as minhas observações e provocações, e também de quem estiver nos acompanhando virtualmente, que queira pelo chat trazer alguma colocação, algum questionamento, na medida do possível a gente insere no nosso diálogo. Doutora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar de uma coisa que é tão importante, que é sobre envelhecimento saudável. Às vezes a gente tem um receio de falar a respeito, né? Então o objetivo é a gente refletir sobre o processo de envelhecimento e avaliar estratégias para a melhor construção de uma velhice saudável. É basicamente uma conversa sobre prevenção, porque se a gente começar a pensar agora, a gente vai prevenir coisas que a gente não quer na velhice, né? Então, assim, envelhecer é inevitável, mas como queremos chegar lá? E acho que essa é a grande pergunta. Nós começamos a envelhecer o dia que nascemos, né? Ali começa. Não tem uma idade marcada. Tem, a partir dos 60 ou 65, é variável, que entra-se na terceira idade, mas a gente não tem idade para envelhecer. Então, é um processo. Isso eu acho que a gente tem que ter essa ideia de que esse envelhecimento é um processo. A tendência é acreditarmos que o envelhecimento faz parte do futuro. É lá adiante. Então, que a gente não precisa se preocupar agora, que depois a gente pensa nisso. Mas, como eu disse, envelhecer é um processo e é feito a partir das decisões que a gente toma. As escolhas de hoje vai determinar quem seremos como velhos. Corpo, mente e o tipo de vida. Uma tia minha me dizia muito essa frase, e eu repito muito, porque eu gosto muito, só não envelhece quem falece. Né? E ela dizia assim, vocês parem de se queixar que estão enrugados, muito melhor a gente estar vivo, né? E ela repetia muito isso, né? E eu cito muito essa frase dela porque é a mais pura verdade, né?
Então, o melhor momento para cuidar da velhice é agora. Vamos começar, né? Então, assim, vamos pensar o que é uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa é a pessoa viva há mais tempo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, agora, neste ano, a gente atinge a marca do 6º país do mundo com mais idosos. E o Rio Grande do Sul é o estado com mais idosos do Brasil. A expectativa de vida aumentou, agora está em 76,4, mas a gente precisa pensar que a qualidade de vida tem que acompanhar esse crescimento de expectativa. Então, a gente tem que poder pensar e falar a respeito sem preconceitos, porque existe muito preconceito em relação à velhice. E a gente tem que cair isso por terra, porque a gente precisa fazer alguma coisa agora. Então, a gente tem que se preparar para a parte mais desafiadora da velhice, que são as limitações, né? É difícil pensar a respeito, mas ignorar não impede que ele aconteça. O envelhecimento vai acontecer e quem se prepara vai sofrer menos. O que é um envelhecimento humano bem-sucedido? Laís, tu fica bem à vontade para me interromper, doutor também, né? É a capacidade de se manter níveis elevados de saúde física, mental e social. A gente não pensa muito nessa saúde social, mas ela é fundamental. Mais que a ausência de doença, porque as doenças naturalmente acontecem. Claro que tem gente que envelhece sem ter doença, mas como existe uma coisa biológica de envelhecimento, é comum de acontecer, aumentar a pressão. Então, a gente tem que saber que, mais do que a ausência de doença, a manutenção das funções físicas e cognitivas de forma robusta é uma coisa muito importante. Quais são os componentes, então? É saúde física e funcionalidade. Acho essa palavra uma palavra-chave. É a gente se manter funcional. Como é que a gente se mantém funcional? É a manutenção da capacidade física. Hoje em dia, saiu há pouco um artigo que diz que força muscular nas pernas é prevenção para quadros demenciais. Força muscular nas pernas a gente precisa para levantar da cama, para levantar de uma cadeira, para sentar no vaso sanitário, e as pessoas não se dão conta, né? Esses dias até eu brinquei que meu marido estava fazendo muito exercício de peito e braço, e eu disse, vai, foca nas pernas, porque braço ajuda a carregar o andador, a gente não precisar do andador, né? Ele ficou um pouco bravo comigo, mas tudo bem. Então, o que a gente vai fazendo para isso? A gente se movimenta, a gente previne e gerencia as doenças crônicas, exames de rotina são importantes, vacinas são importantes. Manutenção da capacidade cognitiva, ler, aprender coisas novas, línguas, o que for. Hoje em dia tem aplicativos, aquele Duolingo. A minha mãe tem 92 anos e estuda italiano no Duolingo, né? Assim, uma coisa que ela foi aprendendo, ela não sabia nem desligar o aparelho de som. Hoje em dia ela consegue mexer naquele tablet, por quê? Porque se esforçou para aprender, e isso ajuda a manter a capacidade cognitiva. Jogos de raciocínio, dos mais variados, simples, paciência, quebra-cabeça, mas claro que nós já estamos falando daí de pessoas idosas, mas a gente agora seguir aprendendo. Agora, por exemplo, a gente vai ter que aprender, querendo ou não, sobre inteligência artificial, senão a gente vai ficar de fora. Claro. Né? Então, essa capacidade da gente seguir aprendendo, não se entregar, o que eu sei, está feito, não vou aprender mais nada. Não, a gente tem que se esforçar para isso, né? Leitura é uma coisa fundamental, conseguir acompanhar notícias, conversar sobre as notícias e ler livros em geral, né? Literatura. E o bem-estar emocional é uma coisa muito importante, que é a prática da resiliência emocional. O tempo vai passando, a gente vai mudando, as habilidades da gente vão mudando, e as coisas vão acontecendo. Então, a gente ser resiliente com as mudanças e entender que são só mudanças, não necessariamente perdas, mas a gente perde de um lado e a gente pode ganhar de outro. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? E o cultivo de relações significativas. As relações humanas, eu vou citar um estudo que acontece desde 1938, o estudo mais longo que a gente tem no mundo, para acompanhar o estudo da felicidade, ele ficou apelidado.
As relações humanas são fundamentais para a felicidade e para a saúde física. Então, assim, a gente tem que poder exercitar as relações, buscar as pessoas que são importantes para a gente e construir novas relações. Grupos, a gente vai falando nisso. Saúde social e engajamento. É um pouco disso que a gente estava falando. Participação ativa em atividades sociais é um componente-chave para esse envelhecimento bem-sucedido, né? Envolvimento em atividades comunitárias, manutenção das relações sociais que ajudam a prevenir isolamento social e a solidão, que podem ter um impacto muito negativo na saúde física e mental das pessoas. Então, manutenção das relações significativas e de apoio é essencial para o bem-estar social e emocional na velhice. Quais são as estratégias, então, para esse envelhecimento ativo? Um estilo de vida saudável, né? Claro que sim, isso é bom para tudo, né? A gente é muito falado e tal. Mas movimento é uma coisa fundamental. Tem um meme que mostra antigamente as pessoas magras e a televisão enorme, e hoje em dia as pessoas obesas e a televisão bem fininha, né? Porque a gente parou de se movimentar até para ligar a televisão, né? E assim, poder escolher, vai subir um andar, subir de escada, se movimentar, passear com o cachorro, isso tudo vai ajudando. Porque a cadeira é um grande vilão, né? Eu faço yoga e a minha professora de yoga diz que a cadeira é o cigarro da atualidade. Então, assim, da gente poder se mexer, e isso como prevenção, e exercício físico regular, a gente tem que manter a musculatura, né? E isso é para tudo, para tudo. Alimentação balanceada, cuidar para comer melhor, não é se privar das coisas, mas é jogar. Se um dia eu como uma coisa, outro dia eu não como. Se eu como doce um dia e tá bem, eu adoro doce, mas eu não vou... não precisa se privar das coisas, mas buscar ter um equilíbrio. Doutora, uma perspectiva nutricional nesse sentido, talvez. Exatamente. Claro que não é da realidade de todo mundo, sim, né? Mas ter um cuidado. Todo mundo sabe que fritura vai fazer mal em excesso. Sim. Né? A gente já teve vilões que viraram bonzinhos, né? O ovo é um exemplo dos vilões que viraram bonzinhos e vai mudando à medida que as pessoas vão estudando, né? Mas isso é uma coisa que o cuidado com a alimentação é uma coisa muito importante. Estava recordando agora que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde o guia da alimentação brasileira, né? Então, ele tem um documento produzido institucionalmente pelo Brasil, que é o guia alimentar da população brasileira. Ele está disponível, provavelmente, se eu não me engano, no site, na página do Ministério da Saúde. Então, ali ele tem todas as recomendações de uma vida alimentar saudável, como, por exemplo, evitar os produtos os embutidos, como chamamos, ultraprocessados, preferindo quais são os produtos que são mais naturais ou mais sugeridos, os modos de preparo, o quanto os alimentos reproduzem um pertencimento cultural que é importante para a felicidade também, né? Então, é um documento bastante interessante que a gente pode disponibilizar depois no chat, que eu acho que pode eventualmente subsidiar alguém que tem esse interesse. E assim, entender que arroz e feijão é um alimento muito rico, né? É uma combinação espetacular e às vezes muito desvalorizado por ser, né? E doutora, vem aquela circunstância de a gente pensar que tudo pode ser mais simples, né? O todo desse envelhecimento, ele ser ligado ao que seja mais simples, o que faça mais sentido. Por exemplo, a gente não precisa fazer uma dieta super organizada e cheia de coisas compradas no supermercado. A gente pode ir a uma feira, né, e comprar alimentos que estão ali à disposição por um preço pagável e fazer uma alimentação super balanceada em casa. Exatamente. E muito mais rica, inclusive. Muito mais rica, muito mais saudável e que faça mais sentido para a vida da gente quando se tem esse propósito. Exatamente.
Outro aspecto que a gente tem que pensar é um sono reparador em tempo suficiente, né? Eu vou citar depois, a gente tem uma vida muito corrida e nem sempre a gente valoriza as horas de sono necessárias. E o sono previne muitas coisas. É muito importante, a gente se recupera muito no sono. É importante que a gente valorize a boa noite de sono, né? Educação contínua, envolvimento intelectual, que é isso, se desafiar, estímulo mental, aprender coisas novas. E pode ser coisa simples, não precisa ser também um curso muito refinado, mas coisas que estão acessíveis, né? E os relacionamentos e as conexões, né? Valorizar pessoas na vida da gente. É muito importante, e eu vou também falar um pouquinho depois, que a gente consiga estar de bem consigo mesmo, a gente ter paz consigo, porque a gente vai se relacionar melhor com os outros. Mas a gente precisa do grupo, a gente precisa de parceria. Isso dá uma coisa de pertencimento, uma percepção de pertencimento. Deixa eu pegar aqui que eu já larguei. As teorias do envelhecimento eu não vou falar muito porque fica muito teórico, mas a gente tem mais de 10 teorias de envelhecimento. Tem muitas teorias biológicas, que é diminuição da divisão celular, diminuição do tamanho do neurônio, e tem muitas teorias psicossociais que são muito adequadas, porque assim, cada passo do desenvolvimento, o desengajamento através da aposentadoria, que muitas pessoas, a aposentadoria representa entrar na velhice, e não precisa ser assim. A continuidade, a gente conseguir perceber da continuidade. Então, tem muitas teorias, mas eu vou trazer alguns fatos, aspectos biológicos do envelhecimento, então. Alterações celulares, elas acontecem, é inevitável. Existe uma redução da divisão celular, que a gente não tem como... existe, a gente vai ter mais limitações. A pele vai ficar mais fininha e a gente vai se bater mais, e a gente vai ter mais dor articular, e a gente vai perder musculatura mais fácil, né? A gente fica sem fazer exercício um mês, a gente nota a diferença. Então, a visão altera, né? A audição é comum de alterar, e isso, assim, a audição é muito importante da gente se dar conta, porque muitas vezes, quadros demenciais a perda auditiva simula um quadro demencial, porque a pessoa fica fora do mundo, não consegue se comunicar. Não consegue interagir. Então, a audição, toda vez que eu recebo algum idoso no meu consultório, por exemplo, eu peço que vá ao otorrino, que vá ao oftalmo, porque são coisas que são parâmetros muito importantes, né? Então, a perda de equilíbrio é outra coisa. Então, o exercício físico ajuda muito na questão do equilíbrio e da força muscular. Se não cuida disso, torna o idoso mais suscetível a doenças e fragilidades. Existem alterações hormonais inevitáveis também, que vão causando mais osteoporose, redução da massa muscular, como eu falei, redução da resposta imunitária. Então, os idosos ficam com menos defesas a infecções. Então, o pulmão já não expande tanto, é mais fácil de fazer uma pneumonia. Tudo isso tem que ser cuidado. A respiração é uma coisa muito importante de ter cuidado. Então, porque as coisas vão acontecer. É inevitável que elas aconteçam, né? A gente tem que aprender a lidar mais com elas. Nos aspectos psicológicos, eu trouxe isso da aposentadoria, que talvez seja uma realidade de muitos de nós aqui. Nós estamos, assim, o doutor Leonardo falou, a instituição também vem crescendo e muitos de nós estamos envelhecendo junto, né? Eu entrei aqui em 2001 no Ministério Público. Eu estava grávida do meu segundo filho. Meu filho vai fazer 24 anos esse ano, né? É uma mudança muito grande, muita coisa mudou nesse período. Então, assim, essa adaptação à aposentadoria, entender que pode ser um recomeço, quanta coisa é possível fazer, né? Quando eu fico pensando, observando esses aspectos que a senhora traz, claro que, e aí, na minha condição de aprendiz, né? Porque aqui eu vim aprender com vocês que são especialistas sobre o envelhecimento, esse processo. Existem muitas perdas associadas ao processo de envelhecimento, né? Que são essas que são trazidas com uma perspectiva realmente da perda, para que se previna, que se saiba lidar com elas de uma forma adequada. Mas também existem muitos ganhos. Muitos ganhos. Muitos ganhos. Então,
esse eu acho que é um desafio, entender quais são os ganhos e quais são as perdas e como lidar com o equilíbrio entre esses dois aspectos de uma forma natural. A gente convivendo com idosos, assim, 80 a mais, né? Sim. A gente tem um ganho em termos de sabedoria, de lucidez, de como lidar com as situações de estresse, que na juventude a gente tem mais dificuldade. Sim, né? Claro. E a gente se dá conta que essas pessoas têm muito a oferecer, porque vem muito uma coisa de preconceito. Ai, já tá velho, né? Mas se a gente ouvir com atenção, são pessoas que se adaptam às realidades de uma forma muito especial. Uhum. Pensando no sofrimento de um adolescente e o sofrimento de uma pessoa com mais idade, bom, a maturidade atua nessa amenização desses sofrimentos. E essa convivência, por exemplo, de adolescentes com idosos, ela é riquíssima. Sim. Essa troca... Essa relação intergeracional. Ela, na verdade, ela é um grande combustível. Exato. Tanto para o idoso quanto para o jovem. Exatamente. Porque essas trocas, elas são profundamente ricas. Não existe ninguém que se fale que tenha esse tipo de relação que não consiga sentir os efeitos super benéficos que elas trazem, né? Dessa riqueza, dessa ampliação de conhecimento e dos sentidos com essas duas fases da vida. Eu trago para vocês um exemplo que eu acho extremamente interessante, que quando a gente vê no colégio dos filhos e tal, que os avós vão levar, vão trazer e tal, e as crianças começam a criar com esses avós um vínculo de modernização, sabe? Esses avós, é como se eles renascessem por meio daquele convívio. E eles começam a aprender coisas com essa gurizada que eles não estavam nem atentos. Por exemplo, mexer o celular, entrar no computador, joguinhos. Um tempo atrás, ainda quando eu passava mais no ambiente escolar com os meus filhos, eu me lembro de sentar ao lado de uma senhora, uma jovem avó, mas já na casa dos seus 70 anos, e ela jogando um Candy Crush, eu acho, enlouquecida. E eu olhei e digo, oi, boa tarde. E ela me disse assim, eles me viciaram nesse joguinho, é bárbaro. Então isso é riquíssimo, né? É muito rico. Eu não sei se também se isso está no protocolo do CEAF, mas vocês vão falando, vão me recordando de algumas dicas de filmes que eu assisti. Eu assisti nesse final de semana um filme chamado Como Ganhar um Milhão Antes que a Vovó Morra. É um filme que está no Netflix e ele é um filme tailandês que é sobre a relação de uma avó e um neto, dentro de um contexto da perspectiva do falecimento dela, da aproximação dos dois, dos motivos da aproximação e como a relação se desenvolve. É um filme emocionante, é muito bonito e é exatamente sobre isso, sobre essa questão. O doutor coloca no chat para nós o nome do filme, que é legal. E eu vivencio um pouco isso, eu já tenho filhos adultos, mas os meus filhos são muito próximos à minha mãe e eu estive em férias há pouco e eles assumem. Minha mãe tem 92 anos, eu tenho um filho de 26 e um de 23. Eles assumiram, eles foram ao supermercado, um foi jantar com a namorada um dia, o outro passou a tarde, a namorada fez um bolo lá na casa da minha mãe, e assim e ela ficou acompanhada pelos netos, porque eu faço muito esse papel, e eu não estava aí, eles assumem facilmente, né? E então, é uma troca muito rica, né? Se torna, ao invés de ser um fardo, isso se transforma num ganho para todo mundo. É prazeroso. É prazeroso. O quanto um idoso consegue se munir de um repertório cultural de uma pessoa mais jovem e o caminho contrário também. Exatamente. Quanta coisa interessante já aconteceu em anos pretéritos que não faz parte do nosso repertório e que a gente poderia descobrir com o convívio com pessoas mais antigas. Exatamente. E eu acho que tem assim, algumas coisas que nem estão aqui para a gente falar, mas o quanto o idoso traz da experiência e traz as memórias até de histórias familiares, né?
E o quanto isso pode ser curioso e construtivo para essa gurizada, né? E, doutora, isso muda o olhar. É impressionante a forma de transformação que isto causa quando esses vínculos e esse contato intergeracional dentro das famílias acontece. Ao ponto, assim, eu trago uma situação pessoal minha de vida, que na minha casa nós cuidávamos de uma pessoa idosa que amávamos, e os meus filhos, quando se reportavam à avó Didi, a expressão que eu acho bárbara que ele usava, que ela era o mestre Yoda, porque eles amavam Star Wars. Sim. E o mestre Yoda no Star Wars, ele é o cara, né? Então a avó Didi era o cara do nosso Sim. Star Wars, né? E é daí que vem essa diferença do olhar, porque aquilo passa a ser natural, construtivo, base, referência, para que as novas gerações tenham esse aprendizado riquíssimo que é dessa troca. E, em contrapartida, o idoso se sente estimulado, valorizado, pertencendo àquilo, e aí ele não quer se isolar, ele não se deprime da mesma forma, ele começa, ainda que às vezes tardiamente, a ter um olhar de cuidado para si. Então, olha todo o efeito que essa dinâmica acaba esse olhar causando, de cuidado, né? Para poder acompanhar por mais tempo. Exatamente. Né? O ano passado, minha mãe teve uma pneumonia, ela disse, ela é bem religiosa, assim, eu conversei com a Nossa Senhora e disse, me dá mais um tempinho para eu ver o neto menor se formar. Né? Assim, e tem essa... Porque é estímulo, né? É estímulo, é cada etapa. Sim, eu fico pensando também nas relações dentro da instituição, daqueles procuradores mais antigos, com promotores, servidores mais jovens na carreira, como as perspectivas das pessoas que acompanharam o surgimento do Ministério Público depois da Constituição ou naquele processo da Constituição de 88 podem contribuir para a atuação de colegas que chegaram muito tempo depois e não sabem o que aconteceu lá, o que se esperava do Ministério Público naquele momento, como o Ministério Público é hoje. Então, essa experiência ela é riquíssima. E até o oposto, o contrário. Também. Servidores que estão há muito tempo nas promotorias, a gente está num processo de avaliação dos promotores do penúltimo concurso do estágio probatório, e um promotor me disse, eu não faria melhor do que essa assessora que tem a história da cidade, eu cheguei nessa cidade Sim. agora, e ela conhece a história da cidade. Então, o respeito também a esse conhecimento de alguém que já está lá e poder... Então, as trocas são fundamentais em qualquer idade, em qualquer fase. Mas para esse envelhecimento, enriquece tremendamente. Né? Doutora, desculpa eu interromper, mas eu também nessa onda de dicas aí que vocês vão falando, eu vou lembrando de situações. Eu conheço um projeto chamado Lúcidas, de uma jornalista aqui de Porto Alegre, que mora em São Paulo, e fala justamente sobre as amizades femininas. Eu vi que a gente tem pessoas, tem mulheres que nos acompanham no chat, enfim, na transmissão, e o quanto elas são importantes no processo também de envelhecimento saudável e lúcido. Então, acho que também, se alguém se interessar, parece um projeto bastante interessante. E eu acho que cada vez mais está se criando esse tipo de projeto, até por esse envelhecimento da população, né? Tem se buscado mais essa vida mais esse envelhecimento mais saudável. Não se tem mais a ideia do velhinho ali de roupão em casa tomando chá, né? Eu acho que é uma provocação mundial, né? Porque assim, olhem só que paradoxo que a gente vive. Uma das maiores conquistas do último século foi o aumento da expectativa de vida. Nós chegamos nesse momento aqui com, né, as pessoas longevas como nunca antes visto, né? E a gente não sabe o que fazer com isso. E a gente fica aflito e fica se perguntando o que vai ser e envolvido com essas questões culturais que pensam na velhice, como nós estávamos conversando, como um momento de perdas, e esquecendo que pode ser
uma fase absolutamente interessante e profundamente rica, né? Então, esse movimento mundial que vem acontecendo há bastante tempo já, chegou na Organização das Nações Unidas, em 2019, um relatório dizendo, olha, o pessoal está envelhecendo mesmo, e é vertiginoso esse envelhecimento. E aí, a Assembleia Geral das Nações Unidas, atento a esse indicativo, pensou assim, bom, o que nós vamos fazer para organizar isso aí mundialmente? E criaram um movimento global, que é uma estratégia de acompanhamento ao envelhecimento, denominado o envelhecimento saudável, que é a década de envelhecimento saudável, que é de 2020 a 2030. E nesse período, é justamente a ideia de organizar esse movimento global no sentido de criar uma sociedade agradável, boa, legal para todas as idades, né? E para isso, eles estabeleceram algumas metas e um plano de ação, e uma delas que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é essa mudança, que trata assim, a mudança de como a gente pensa, a gente sente e a gente age com relação à idade e ao envelhecimento. Então, isso é um movimento novo, revolucionário, e que tem que nos sacudir para isso que está chegando aí. E que não é, porque não é mais aquela história que o velho é o outro, né? O velho sou eu daqui a exatamente. pouco. Né? E aí eu fico pensando, a gente tem que se colocar nesse papel. Eu sou terrível, eu imagino uma velha maravilhosa, altiva, desaforada, participativa, porque eu vejo realmente, como tudo que vi durante a minha vida, em momentos novos e diferentes, oportunidades. E as pessoas têm que começar a linkar isso, que só quem chega à velhice, só quem envelhece é quem não morreu. Exatamente. E isso é de um profundo significado, porque a gente vai olhando o nosso caminho e daqui a pouco, olha quantas perdas a gente tem de pessoas queridas, de entes queridos que pararam pelo meio do caminho. Então, vem uma frase assim, que é super emblemática na minha cabeça, que é de uma autora, uma médica geriatra, especialista em cuidados paliativos, que eu adoro, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, que citaram aqui até no chat, que ela diz assim, envelhecer não é sorte, envelhecer é um projeto de vida. E aí que a gente tem que entrar nessa cápsula e pensar que projeto de vida que eu quero para mim, né? A gente precisa não só pensar nisso enquanto pessoas, né? A gente consigo, mas pela sociedade que a gente quer. E o envelhecimento saudável, ele vem a ser aquele resultado do que a gente, enquanto ganhou essa super conquista, que é ganhar mais tempo de vida, que qualidade de vida a gente quer ter nesse tempo. Sim. Exatamente. E o senhor falou em políticas públicas, esse é um dos grandes desafios, né? E foi curioso porque a década do envelhecimento saudável começou com o Covid. Veio o Covid e baixou a expectativa de vida, agora que voltou a subir, né? Mas baixou bastante, foi para menos de 70 anos. Né? Então, foi muito impactante, né? E conseguir fazer a volta nisso, né? Sabe que a Ana Cláudia, meu curso de gerontologia com ela, eu fiz uma... Então, muita coisa do que está aqui é do meu aprendizado por lá também, né? Então, assim, acho que a gente tem que poder pensar em resiliência e autoestima. Porque autoestima é isso, é a gente cuidar de quem a gente vai ser, né? Então, a gente tem que poder
pensar que não é o outro idoso, é o que tu disseste, somos nós daqui a pouco, ou nós agora. Porque Exatamente. a gente vai tendo limitações mesmo, não sendo idoso dentro daquela faixa dos 60, 65, né? Porque a gente vai adoecendo, a gente vai sentindo o desgaste do tempo, né? Desculpa, doutora, mas realmente a gente tem marcos legais, né? Tem o Estatuto do Idoso, que fala em 60 anos, mas essa é uma perspectiva jurídica, legal, mas não é nesse momento que a pessoa internamente ou socialmente se torna uma pessoa idosa. Exato. Então, qual é o momento, né? Então, que é isso, não existe. O momento é agora. Nós estamos envelhecendo, todos nós. Vamos fazer do jeito bom, vamos fazer ser bom isso. Sim. Né? Eu estava ouvindo talvez uma entrevista, não sei, não vou saber dar a referência, mas falando que uma grande estudiosa sobre o envelhecimento foi a Simone de Beauvoir, enfim, que ela se entendeu enquanto uma pessoa velha com 40 e poucos anos na Universidade dos Estados Unidos, quando ela foi proferir algumas aulas e no corredor atrás dela os alunos disseram que, nossa, não imaginei que ela fosse tão velha. Então foi um comentário num momento em que ela nem teria, digamos, um estatuto jurídico aí da terceira idade, da pessoa idosa, em que ela se entendeu como uma pessoa velha e isso com uma idade muito jovem para os padrões de hoje, né? Então eu fico pensando assim, deve existir um momento em que a pessoa, de alguma forma, se diga, bom, ou então realmente é esse processo que não existe esse momento. Sabe que o meu pai faleceu com 89 anos, e no último ano que ele já estava mais velhinho, assim, ele um dia estava caminhando comigo na praia, e ele disse assim, eu tô caminhando igual um velho. Eu disse, sim, querido, o que tu és, não? 89 anos. Ele estava com aquele passinho pequeno. Sim. Eu tô caminhando que nem um velho. Eu disse, bom dia, né? Dentro dessa perspectiva assim da comparação do que é uma realidade jurídica e da realidade dos fatos, a gente tem essa nomenclatura técnica, pessoa idosa, inclusive o Estatuto do Idoso veio a ser alterado por uma lei de 2022 para que se falasse em pessoa idosa e não idoso, porque, enfim, uma questão de gênero e mais ampla. Mas o que se ouve também é uma intenção de resgate da palavra velho, que tão difundida de uma forma pejorativa, né? E daqui a pouco uma ideia de uma reapropriação dessa palavra como qual é o problema? Exatamente. Né? Ser velho, me entender como velho. Porque ser velho é um presente. Assim, claro que ninguém quer assim, envelhecer mal, né? Eu tenho pacientes que dizem, a velhice é um desaforo, né? Porque, assim, eu tenho muito paciente idoso, né? E claro que muitos têm muitas limitações. Acontece mais depressão, acontece. Tem que lidar com muitas mudanças, e mudanças, às vezes, são mais difíceis, né? Mas a gente tem que poder dar esse suporte de enxergar o lado bom, ajudar a valorizar o que tem de bom. Porque isso é outra coisa que... quem é que quer conviver com alguém que passa se queixando? Ninguém. A autopiedade é uma coisa que atrapalha muito e acontece muito. A pessoa tem pena de si por estar nessa situação, né? E aí as pessoas fogem. Porque ninguém quer conviver com alguém que se queixa o tempo inteiro. Fica pesado. Então, essa questão do fardo, né? Exato. Então, acho que é um aprendizado diário para a gente também, como a gente vai querer envelhecer. Como é que a gente quer ser quando crescer? Quem eu quero ser quando crescer, né? E é uma coisa importante. Então, relações sociais, relações familiares, participação em atividades de grupo, educação, lazer, espiritualidade ajuda muito. Tem muitos estudos que mostram que espiritualidade melhora o prognóstico de vida e de qualquer patologia também, né? Então, assim, não importa o credo, importa que tenha um envolvimento e que acredite em algo, né? E isso faz muita diferença. Agora, pensando na questão de todos os estereótipos que são ligados ao que se chama de idadismo, etarismo, né? Que ao fim e ao cabo podem gerar até restrições de direitos, né? As pessoas no mercado de trabalho, nas relações afetivas, né? Fiquei me lembrando, assim, pensando em como em alguns ambientes de espiritualidade a figura da pessoa idosa é muito valorizada,
ao contrário de uma tendência, por exemplo, nos mercados de trabalho, né, de desvalorização. Eu não sei se hoje talvez existam movimentos no sentido contrário, mas enfim. Acho que aos poucos tem tido esse movimento, mas eu agora lembrei de outro filme, que é aquele do estagiário. Ai, Senhor Estagiário. Que é ótimo, porque é isso, ele sofreu ali um super preconceito e depois ele conquistou todo mundo, porque ele tinha muito a ensinar, né? Outro... Bom, eu cheguei a comentar antes esse estudo que acontece em Harvard desde 1938 e continua vigente, já está no 5º coordenador, eu acho, que é um estudo longitudinal que acompanha a vida de indivíduos desde a adolescência até a velhice, e que o objetivo é identificar fatores que contribuem para uma vida saudável e feliz. Ele é apelidado como o estudo da felicidade. Então, ele acompanha 2 coortes, que é estudantes da Harvard e jovens de bairros pobres de Boston, e hoje em dia já tem a 3ª geração sendo acompanhada, né? Então, as descobertas desse estudo indicam que os relacionamentos de qualidade são o principal fator para uma vida longa e feliz. Então, começou em 1938, mais de 700 pessoas, né? E o que eles são monitorados ao longo da vida, e vários estão monitorados todo esse tempo, que continuam vivos, né? Periodicamente através de questionários, entrevistas, exames de saúde, e se avalia, então, aspectos de saúde física e mental, social, financeira e espiritual. Teve um TEDx daqueles com acho que o 4º coordenador, que foi muito bacana de assistir, deve estar disponível no YouTube também, que é isso, ele falando sobre, inclusive sobre o papel das redes sociais, o quanto na pandemia, por exemplo, as redes sociais resgataram relações, as pessoas entraram no Facebook, encontraram colegas de colégio, e não só o uso da rede social, como a gente vê tanta gente se deprimindo porque o outro é mais feliz, porque o outro viaja mais, porque o outro come melhor, porque, né? Mas o quanto isso também pode se fazer um uso positivo para essas conexões. Então, as principais conclusões que eles tiveram foi: relacionamentos de qualidade são essenciais. Pessoas com relacionamentos próximos e saudáveis tendem a viver mais e ter mais felicidade. Felicidade está ligada à saúde. Pessoas mais felizes também tendem a ser mais saudáveis. Se tem uma ideia que talvez o estresse oxidativo aumenta o processo inflamatório e daí piora o quadro de doenças clínicas, físicas, né? Então, que a pessoa mais feliz tem mais chance de ter menos doenças. O dinheiro e o sucesso profissional não são determinantes para a felicidade. Não há dúvida que ajuda a ter dinheiro, que ajuda, né? Mas não são determinantes, não é condição para ser feliz. Então, o estudo revela que a qualidade dos relacionamentos é mais importante que riqueza e sucesso profissional. Então, se tem que o legado desse estudo é que, como é o estudo mais longo e já existente sobre o desenvolvimento humano, divulgar essas descobertas para que mais gente possa ser feliz a partir do que eles vêm estudando, né? Inspirar outras pesquisas e intervenções, que um pouco é o que a gente está tentando fazer. A gente está tentando fazer algum tipo de intervenção para que as pessoas possam parar e pensar como querem ser, como querem as suas vidas, né? Então, dentre as conclusões, e eu achei bárbaro isso, que estavam mais felizes aos 90 anos as pessoas que estavam mais satisfeitas com as suas vidas aos 50. E isso só um estudo longitudinal para poder ter essa percepção, né? Que com 50 a vida estava boa, com 90 eles são mais felizes. Porque tem essa coisa de, principalmente no que tange os relacionamentos, mas de estar de bem com a vida, né? De estar satisfeita, né, com isso que vem construindo. Exato. Né? Então, eu acho que é um grande ensinamento, a gente tem que poder aproveitar isso, né? Então, assim, a gente vive um mundo acelerado, as pessoas são criadas para perseguir metas, conquistas, sucesso, sempre focadas no futuro. É importante isso, a gente quer que os filhos da gente façam isso, mas a gente não pode esquecer o momento presente, viver o hoje. Não dá para a gente só ir em busca do que tem por vir. A gente tem que aproveitar o hoje, o aqui e agora. A vida acontece agora, está acontecendo. Então, eu acho que isso em qualquer idade. A gente tem que ter essa coisa do estado de presença, né? Que pode vir acompanhado de meditação, que é uma das estratégias para desaceleração, para controle de ansiedade e qualidade de vida.
Isso também é uma coisa que a gente já conversou aqui no MP, a gente já teve outras oportunidades que a gente falou, como ter melhor qualidade de vida, né? E a meditação é uma delas, e que ajuda a pessoa a ser uma pessoa de bem consigo. E ser uma boa companhia para si mesmo, fica mais fácil de desenvolver uma velhice com mais paz e com mais facilidade de se relacionar com os outros. Então, é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer agora, né? Essa coisa do estado meditativo e aproveitar o estado de presença, o hoje, né? Então, envelhecer bem exige cuidado no presente, do corpo, da mente, do cultivo das relações, da construção de rede de apoio. E as construções de relações de respeito é fundamental. Se não cultivamos vínculos com consciência, afeto e escuta, corremos o risco de envelhecer sem cuidado, mas com controle. E aqui, isso aí foi muito pensado nas famílias que têm muita dificuldade nas relações. Quando a gente critica um filho que está ordenando um pai, não escuta, mas também como foi a construção desse relacionamento. Né? Porque o fato de envelhecer é uma coisa que tem que ficar muito presente sempre, assim, ó, porque a gente chegou à velhice, a gente não apaga a vida pregressa. Exato. Ao longo da vida a gente teve uma conduta, uma forma de agir, uma forma de pensar e de se posicionar com relação às pessoas, ao seu grupo, sua comunidade, à sociedade como um todo. Quando a gente chega na velhice, a gente vai colher esse plantio. Exatamente. E aí que vem, eu acho, a importância da gente refletir essa conduta diária que a gente perpetua ao longo da vida. Porque ela vai chegar. E aí os problemas, eles aumentam. Por quê? Porque não existem essas relações pessoais de qualidade. Exatamente. Elas foram colocadas de lado por aquela pessoa, por aquele indivíduo. E aí não se sabe, mas tá lá, ninguém olha, ninguém visita. Mas por que não olha? Por que ninguém tem vontade de visitar essa pessoa? Por que ninguém convive? Exato. Então, por isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado, e eu acho que é importante que a gente pense nisso agora, para nós, né? Para os velhos que seremos logo mais. Como é que a gente está construindo esse caminho, né? Então, assim, pessoas mais conectadas com família, amigos, comunidade, vivem mais e com mais saúde. O sentimento de pertencimento é um incremento na qualidade de vida, de pertencer a um grupo, de se sentir fazendo parte, né? Pessoas solitárias são menos felizes e têm a saúde prejudicada mais precocemente, o que acarreta maior sofrimento. Tem que ter com quem contar, a gente pensar que a gente tem a quem recorrer, seja amigo, seja família, para contar coisas boas, para contar coisas ruins, dividir. Rede, exatamente. Isso é fator de proteção, ter rede de apoio. E quem cultiva boas relações vive mais e melhor. Cuidar dos laços, nutrir as amizades, fortalecer os vínculos, manifestar o afeto, poder dizer o quanto gosta, né? Porque todo mundo gosta de saber que é gostado, né? E isso melhora o dia de alguém, faz bem para todo mundo. Então, conexões sociais de qualidade são o principal fator para a boa velhice. Como fazer isso, né? Tem muitas formas. Clube de leitura hoje em dia está na moda, tem um monte de clube de leitura em Porto Alegre, tem vários, se encontram, combinam um livro, vários disponibilizam os livros, inclusive, né? Para se encontrar um dia e conversar sobre esse livro. E isso, dali já sai... esses dias uma pessoa que me disse que faz um clube do livro e foi num show e a colega ia sozinha no show porque não é daqui e entrou no clube do livro para coisa, ele já levou junto e isso já tornou mais uma pessoa das relações sociais. Né? Então, assim, acho que a gente tem que estar aberta para essa busca ativa. Aulas coletivas de ginástica, de dança, habilidades manuais. Quanta gente se reúne para fazer tricô junto? Bordar, fazer crochê, artes, cerâmica. Eu tenho várias amigas aposentadas agora que estão amando, que é ser dono do seu tempo, né? E aí estão fazendo aula de cerâmica, estão fazendo aulas de tudo mais um pouco, né? E isso ajuda. Aprender um instrumento musical. Música é um negócio que rejuvenesce qualquer um, né? Tentar tocar, eu sou uma negação, mas eu adoro ouvir música, a gente ouve,
né? Uns cantam, uns tocam. A gente vai se engessando, né? Achando que a gente só consegue fazer determinadas coisas. E daqui a pouco, se descortina um mundo novo, com novas possibilidades de aprendizado, de conhecimento, e isso gera turma, Exato. O convívio social, a cabeça mexe nos lugarzinhos ali, né, que estavam acomodados. Então, assim, é um despertar. Eu recordei agora que nós temos na Associação do Ministério Público um clube do livro, em que os colegas têm um livro por mês, se eu não me engano, se reúnem, é um pessoal que está há bastante tempo unido nesse... Não sei se no sindicato existe alguma iniciativa semelhante, mas é bastante muito interessante. Legal, né? Coral é uma coisa que é muito bacana. Está sendo criado aqui na estrutura do Ministério Público, né? Estão em fase de consultas de quem seriam os interessados. Até onde eu sei, já tem mais de 80 pessoas interessadas. Olha que fantástico. Parece que, se acontecer, vai ser um grande coro dentro do Ministério Público, né? Mas isso é fantástico, né? As comunidades... Tem gente falando no chat, eu estou olhando. Hoje é o encontro literário. Hoje é o encontro literário, alguém disse? Vamos ver. Então, é isso, né? Existem, assim, é muito bacana poder construir e buscar isso. Comunidades religiosas, tem gente que se encontra semanalmente para rezar o terço, ou para atividades comunitárias, fazer tricô para as crianças do Hospital Presidente Vargas, né? E são coisas que dão gratificação pessoal, além de... Realizam, exatamente. Então, envelhecer com autonomia, independência e funcionalidade é uma construção diária, onde corpo, mente e emoções andam juntas. Quanto mais nos movimentamos, mais livres nos sentimos. Quanto mais tivermos o cérebro ativo, adquirindo novas habilidades, lendo, sendo curiosos, melhor nos adaptamos ao envelhecimento. A curiosidade é uma coisa bacana, né? Quanto mais investirmos em relações com amigos, vizinhos, familiares, quanto mais tivermos parceria e apoio emocional, mais serenos e felizes seremos, né? Então, não é o tempo que envelhece o corpo, são os hábitos. As dores, a rigidez, a falta de ânimo podem estar relacionados a hábitos ruins, como sedentarismo, comer mal, dormir pouco, consumo de álcool em excesso, viver estressado, afastar-se das pessoas, parar de aprender. Não que se vai evitar as doenças, e é isso, as doenças, elas acontecem, a gente tem que lidar com elas. Então, a forma como a gente vai lidar que vai ser determinante. Então, cada escolha de hoje é um investimento na velhice que queremos viver, né? Envelhecer inclui alguns lutos e despedidas, a gente vinha falando das rotinas, das habilidades das pessoas, mas é necessário reconhecer que a vida muda e que mesmo com as perdas podemos dar novos significados ao viver e ao se reinventar, né? Aceitar o envelhecimento como parte da vida e que apesar das limitações, há muito para viver, para sentir, para aprender, para amar. Essa aceitação possivelmente seja o primeiro passo para a gente construir uma velhice com mais leveza, com mais dignidade, né? Apesar do contato com a finitude, porque tem isso. Nós estamos chegando mais perto do fim, né? Então, o envelhecimento implica em importantes flutuações de humor. Elas acontecem. Os sentimentos ficam muito vívidos também. Se vive muitas emoções, saudade das pessoas que perdeu, ou até de quem foi na juventude, gratidão pela vida que tem por estar vivo, alegria de presenciar coisas, tristezas por não ter mais outras determinadas coisas, medo, tem muita gente que tem medo de morrer, que tem raiva de determinadas coisas. Tudo isso vai acontecer, faz parte da natureza humana. Mas isso fez parte ao longo de toda a vida. Exatamente. Né? Então, a gente não consegue escolher ter só bons sentimentos. Não. A gente vai ter todos esses. Então, o que a gente pode escolher é como a gente vai lidar com isso. Se a gente vai botar foco... Eu sempre digo assim, ter um objeto e botar o holofote de baixo vira um monstro à sombra. Se a gente... Depende de onde a gente botar esse holofote. Então, o papel da gente é colocar o holofote do jeito que seja bom pra gente. A gente jogar no time da gente. Né? Não alimentar as angústias, as tristezas, não alimentar o sofrimento.
porque isso afasta. A gente tem que sentir, sim, a gente tem que identificar, a gente tem que elaborar, saber como lidar e achar a melhor forma para lidar com eles. Eles vão existir, mas é uma escolha que a gente vai fazer da forma como a gente vai lidar. E eu acho que isso, então, tem uma coisa que é a gente ter autocompaixão, né? A gente ter um olhar terno e compassivo para consigo mesmo, com a gente mesmo, para descobrir novas formas de seguir, que é se reinventar, que é se redescobrir. Então, envelhecimento pode ser tempo de recomeço, com sabedoria e sem autopiedade, né? Então, assim, se preparar para a velhice é autocuidado, é amor por quem seremos mais adiante. Então, é uma questão de amor próprio a gente poder se cuidar agora, né? Então, era isso que eu tinha preparado para a gente conversar. Eu acho que a gente conseguiu bater esse papo, né? Eu acho que a gente tem que poder falar nisso. E que bom que a instituição está abrindo esse espaço. Doutora e doutor Leonardo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu trouxe uma frase que eu acho muito tocante, de Cícero, que é um pensador romano, um grande estadista, não é? Que traz a sabedoria clássica sempre para nós e que é emblemático, dizendo o seguinte, ó: é o caráter de cada um e não a velhice propriamente que devemos imputar todas as lamentações. Os velhos inteligentes, agradáveis e divertidos suportam facilmente a velhice, ao passo que a acrimônia, o temperamento triste e a rabugice são deploráveis em qualquer idade. Fantástico. Muito obrigada, viu? Muito bem. Então, dito isso, né, nós temos algumas participações no chat que elogiam as palavras tanto da doutora como da Laís, dizendo que as pontuações são necessárias, algumas considerações, parabéns aqui pela nossa colega Camille, lá de Rio Grande, a Ana Paula Brauers, aqui do CEAF, que foi quem nos sugeriu aquele livro lá no início, que foi mencionado mais de uma vez também, né? Como é o nome da autora mesmo? Ana Cláudia Quintana Arantes. Exatamente, também está trazendo as considerações aqui a respeito da qualidade das falas. A gente, então, agradece a participação de vocês nessa conversa que foi muito importante, muito rica, né? Cumpriu o propósito que nós nos propusemos, que era de conversar livremente sobre um tema que nós não conseguimos esgotar, que é desafiador para todos nós, eu acredito, porque esse processo é um processo enfrentado por todos nós, vivido por cada um de nós, né? E eu saí daqui com vários aprendizados, espero que as pessoas que tenham nos acompanhado também tenham aprendido bastante, tenham se sentido estimuladas a melhorar a sua qualidade de vida, prestar atenção nesse processo de envelhecimento. E, novamente, então, para encerrar, eu parabenizo as nossas palestrantes pelas falas importantes e nos despedimos e agradecemos a presença de todos que nos acompanharam. Muito obrigada.